Tem certas coisas que a gente vê no interior e que não faz questão de ver de novo, mas também não esquece. Por mais que tente, por mais que passe o tempo, por mais que a vida continue seu curso normal, tem experiências que ficam grudadas na memória como barro molhado na sola da bota. E a gente carrega isso pro resto da vida, querendo ou não. Meu nome é João. João da Silva, para ser mais exato. Mas todo mundo por aqui me chama só de João mesmo. Trabalho com transporte de leite há mais de 20 anos. 23, para ser preciso. Conheço cada curva, cada árvore, cada porteira, cada cachorro que late nas propriedades das estradas de terra aqui da região. Nasci e me criei numa cidade pequena, daquelas que nem aparece no mapa direito. São Miguel das Pedras. Talvez você nunca tenha ouvido falar. A maioria das pessoas não ouviu mesmo. Somos pouco mais de 4.000 habitantes. Todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Casamento, nascimento, morte, tudo vira assunto na praça, no mercadinho, na missa de domingo. E quando algo estranho acontece, bem, a gente prefere não falar muito. Existe um tipo de silêncio no interior que não é falta de assunto. É respeito. Respeito por certas coisas que não se explicam. Minha rotina sempre foi simples. Acordo às 4 da manhã, todos os dias, inclusive domingo. O despertador nem precisa tocar mais. Meu corpo já sabe a hora. Levanto, lavo o rosto com água gelada, tomo um café preto bem forte que minha esposa, a Lourdes, deixa pronto na garrafa térmica. 2 fatias de pão com manteiga. Nada muito elaborado. Coloco a bota, pego as chaves da caminhonete e saio. Lá fora ainda é noite fechada. Aquela escuridão completa que só existe longe das cidades grandes. Sem poste de luz, sem farol de carro, sem nada. Só o céu, as estrelas quando não tá nublado e o silêncio. O som do motor quebrando o silêncio da madrugada é sempre a mesma música. Um ronco grave, familiar. A caminhonete é velha, uma F1000 azul que comprei usada há 15 anos, mas funciona que é uma beleza. Confiável como poucas coisas na vida. Saio pela estrada de barro, devagar no começo porque tem buraco, tem pedra solta e na escuridão a gente precisa ir com cuidado. O cheiro de orvalho na estrada é forte. Terra molhada, capim, eucalipto. Às vezes uma coruja piando ao longe. Às vezes o latido distante de um cachorro em alguma fazenda. É bonito, de um jeito que só quem vive isso entende. Tem uma paz no interior que a cidade nunca vai ter. Mesmo quando tudo está escuro, quando você está sozinho, naquela imensidão de terra e céu, a gente se sente seguro, protegido, como se aquele lugar fosse realmente nosso lar, sabe? Minha rota é sempre a mesma. Começo pela fazenda do seu Benedito, que fica uns 8 quilômetros da cidade. Depois vou para a propriedade do Zé Carlos, mais 5 quilômetros estrada adentro. Em seguida, a chácara da Dona Maria, a fazenda do Toninho e, por último, a mais distante de todas, a propriedade do seu Otávio. São 6 paradas no total. Recolho os latões de leite, converso um pouco com quem está acordado, troco uma palavra sobre o tempo, sobre a safra, sobre alguma novidade da cidade. Gente simples, gente boa, gente que acorda antes do sol para tirar leite, alimentar porco, cuidar de galinha. Vida dura, mas vida honesta. Geralmente termino minha rota por volta das 6 da manhã. Nessa hora, o dia já começou a clarear. O céu vai mudando de cor, daquele preto profundo pro azul escuro, depois pro roxo, pro laranja, até que o sol finalmente aparece no horizonte e ilumina tudo. É o momento que eu mais gosto. Ver o mundo acordar, ver a névoa subindo dos pastos, ouvir os pássaros começando a cantar. É como se a vida toda respirasse fundo e dissesse, mais um dia. Foi numa quinta-feira de outubro que notei pela primeira vez. Outubro é um mês bonito aqui. Primavera. As árvores floridas, o calor começando a aparecer, mas ainda com aquele frescor da manhã que é gostoso.
Eu tinha acabado de sair da propriedade do seu Otávio, a última da rota. Estava voltando para a cidade, caminhonete carregada com os latões cheios, pensando em chegar em casa, tomar banho, comer alguma coisa e descansar um pouco antes de descarregar tudo no laticínio. A estrada de volta passa pela antiga rodovia, aquela que ninguém mais usa desde que fizeram o asfalto novo do outro lado do morro, lá por 2008. A estrada velha ficou abandonada. Ainda dá para passar, mas o mato cresceu dos lados, a terra está cheia de sulco e buraco e praticamente ninguém vai por ali. Só eu, de vez em quando, porque corta caminho. Economizo uns 10 minutos de viagem. Então, vi a luz. Era na altura da curva do eucalipto velho, aquela árvore enorme que ficou torta depois de um raio ter caído nela anos atrás. A luz era fraca, amarelada, como de lampião antigo. Achei estranho, mas pensei que fosse algum caseiro verificando cerca ou algum caçador voltando para casa. Sabe como é? Tem gente que ainda caça por aqui, mesmo sendo proibido. Mas aquela hora era cedo demais até para caçador. Enfim, toquei em frente e nem dei muita bola. Só mais uma coisa estranha que a gente vê e esquece. Só que na sexta a luz estava lá de novo, mesma hora, mesmo lugar, sempre parada exatamente na altura da curva do eucalipto velho. Dessa vez parei a caminhonete, desliguei o motor, fiquei olhando pela janela tentando entender o que era aquilo. A luz não se mexia, não balançava como faz um lampião na mão de alguém, não piscava como lanterna. Só ficava ali, suspensa no ar, como se estivesse flutuando ou como se estivesse esperando alguma coisa. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo no peito. Conseguia ouvir o tic-tac do relógio no painel da caminhonete. Conseguia ouvir o vento fraco nas folhas dos eucaliptos. Fiquei ali parado uns 2, 3 minutos, só observando. A luz continuava imóvel. Não tinha forma definida. Não era redonda como farol. Não era alongada como lanterna. Era só uma mancha de luz amarelada, suspensa ali no meio da estrada velha. Senti um aperto no peito, aquele tipo de sensação ruim que a gente tem quando sabe que algo não está certo, mas não consegue explicar o que é. Liguei o motor de novo e fui embora. Pisei no acelerador mais do que devia, levantando poeira, fazendo a caminhonete chacoalhar nos buracos. Não sei explicar, mas algo no fundo do peito me dizia para não chegar perto daquela luz, para não descer da caminhonete, para ir embora dali o mais rápido possível. Cheguei em casa e a Lourdes perguntou se eu estava passando bem. Disse que estava com a cara pálida. Falei que era só cansaço. Não contei nada sobre a luz. Não sei por quê. Talvez porque achasse que ela fosse rir, ou achar que eu estava inventando, ou talvez porque, lá no fundo, eu mesmo não acreditava direito no que tinha visto. A mente da gente prega peças, né? Principalmente quando a gente está cansado, dirigindo sozinho na madrugada. No sábado, evitei passar pela estrada velha. Fiz a volta pelo asfalto, mesmo perdendo tempo. Mas no domingo, sem saber bem por quê, voltei por lá. E a luz estava lá. Sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, entre 5:30 e 6 da manhã. Comecei a reparar nos detalhes. A luz aparecia sempre quando ainda estava escuro, mas já com aquela claridade fraca do amanhecer se anunciando. E desaparecia assim que o sol tocava o horizonte. Era como se ela existisse apenas naquele espaço de tempo entre a noite e o dia. Aquele momento que não é nenhum nem outro. Na semana seguinte, a luz apareceu todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo horário, sempre imóvel. Comecei a ficar perturbado com aquilo. Não conseguia parar de pensar. Durante o dia, enquanto fazia meus serviços, enquanto conversava com a Lourdes, enquanto assistia televisão à noite, minha cabeça voltava sempre para a mesma coisa. O que era aquela luz? Por que estava ali? Por que ninguém mais parecia ver? Comecei a mudar minha rota só para não passar por ali.
Ia pela estrada do asfalto, mesmo perdendo tempo, mesmo gastando mais combustível. Mas a curiosidade é uma coisa que corrói por dentro, sabe? É como uma ferida que não cicatriza. Quanto mais você tenta ignorar, mais ela dói. Resolvi perguntar. Fui na propriedade do seu Otávio numa tarde de sábado. Ele estava consertando uma cerca nos fundos, martelando arame farpado num mourão. Homem de uns 70 anos, magro, queimado de sol, mãos calejadas de tanto trabalho. Conhecia ele desde criança. Era amigo do meu pai. Gente boa, gente confiável. Se alguém soubesse de alguma coisa sobre aquela estrada, seria ele. Seu Otávio, posso fazer uma pergunta? Ele parou de martelar e olhou para mim. Claro, João, pode falar. O senhor conhece a estrada velha? Aquela que ninguém usa mais? Ele ficou sério. O semblante mudou. As rugas no rosto pareceram ficar mais fundas. Desviou o olhar e voltou a martelar o arame, mas com menos força, mais devagar. Conheço. Por quê? Tenho visto uma luz lá. Toda manhã, sempre no mesmo lugar, na curva do eucalipto velho. O martelo parou no ar. Ele não me olhou. Ficou de costas, os ombros tensos. O silêncio se estendeu por tempo demais. Depois, sem virar, ele disse, baixo. Melhor não ir lá, João. Aquela estrada tem história. Que história, seu Otávio? Ele colocou o martelo no chão. Apoiou as mãos no mourão, como se precisasse de apoio. Respirou fundo. História velha. Coisa que aconteceu faz muito tempo. Antes de você nascer. Mas o que aconteceu? Ele virou para mim. Os olhos dele tinham uma tristeza que eu nunca tinha visto antes. Não importa o que aconteceu, João. O que importa é que aquele lugar não é lugar de gente viva ficar rondando. Tem coisa que a gente não entende. E não precisa entender. Só precisa respeitar. Ele pegou o martelo de novo, mas não voltou a trabalhar. Ficou ali, parado, segurando a ferramenta. Faz um favor para mim. Passa pela estrada do asfalto. Demora mais, eu sei, mas é mais seguro. Seguro de quê, seu Otávio? Ele não respondeu. Só voltou a martelar o arame, mais forte dessa vez, como se quisesse encerrar a conversa. Entendi o recado. Agradeci e fui embora. Mas a curiosidade só aumentou. O que tinha acontecido naquela estrada? Por que ele não quis me contar? E por que ele tinha falado em lugar de gente vivo? Passei os dias seguintes pesquisando. Fui na biblioteca da cidade, que na verdade é só uma salinha pequena, com meia dúzia de estantes na escola municipal. Procurei jornais antigos, registros, qualquer coisa que falasse sobre a estrada velha. Não achei nada. Perguntei para algumas pessoas mais velhas da cidade. Ninguém quis falar. Ou fingiam que não sabiam de nada, ou mudavam de assunto rapidamente. Era como se existisse um pacto de silêncio sobre aquele lugar. Até que conversei com Dona Geralda, que tem 90 e poucos anos e mora numa casinha simples perto da praça. Ela é conhecida por ser meio diferente. Fala com os pássaros, benze criança, faz chá para todo tipo de doença. Gente diz que ela tem o dom. Não sei se acredito nessas coisas, mas resolvi tentar. Sentei na varanda dela numa tarde de sol. Ela me ofereceu café e biscoito de polvilho. Ficamos conversando sobre amenidades por um tempo, até que criei coragem e perguntei sobre a estrada velha. Ela ficou quieta por um longo tempo. Mexeu o café devagar, o olhar perdido. Depois suspirou. Você viu a luz, não viu? Meu coração acelerou. Vi. Todo dia, sempre no mesmo lugar. Ela assentiu, como se já esperasse aquela resposta. A luz está lá faz mais de 40 anos, desde o acidente. Que acidente? Dona Geralda tomou um gole de café. Demorou para falar, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Era 1979, uma família inteira. Casal novo, 2 filhos pequenos. Vinham de viagem, voltando para a cidade. Era madrugada. O motorista deve ter cochilado ou perdeu o controle. Ninguém sabe ao certo. O carro saiu da pista na curva do eucalipto e capotou. Pegou fogo, não sobrou ninguém. Senti um frio na espinha. E a luz é ela,
Dona Geralda me olhou nos olhos. A mãe, ela está procurando os filhos. Dizem que as crianças foram jogadas longe com o impacto. Ela não sabe onde eles estão, então ela fica ali, toda madrugada, esperando, procurando. Mas isso é verdade? Ela deu de ombros. Verdade é o que a gente vê, João. E tem muita gente que viu aquela luz. Muita gente. Uns param e tentam ajudar pensando que é alguém precisando de socorro, mas quando chegam perto, a luz some, ou pior. Pior como? Tem gente que enlouqueceu, tem gente que sumiu, tem gente que voltou diferente. Ela colocou a xícara na mesinha. Meu conselho? Deixa ela em paz, não mexe com isso. Tem dor naquele lugar que não é para ser tocada. Saí de lá mais perturbado do que antes. Uma família inteira. Uma mãe procurando os filhos. A história era triste demais para ser ignorada, mas também era assustadora demais para ser investigada. Fiquei dividido. Parte de mim queria esquecer tudo aquilo, seguir a vida, passar pela estrada do asfalto para sempre. Mas outra parte queria entender, queria ver de perto, queria saber se era verdade. Foi numa terça-feira que tomei a decisão. Não dormi direito na noite anterior. Fiquei revirando na cama, pensando. A Lourdes percebeu e perguntou o que estava acontecendo. Disse que estava tudo bem. Não estava. Mas não sabia como explicar. Como você explica para alguém que vai procurar uma luz fantasma numa estrada abandonada porque precisa saber a verdade? Parece loucura. E talvez fosse. Saí de casa como sempre, às 4 da manhã. Fiz minha rota normal. Recolhi o leite em todas as propriedades. Conversei com os produtores, tudo igual. Mas meu coração estava acelerado o tempo todo. Minhas mãos suavam. Quando terminei a última parada na fazenda do seu Otávio, já era quase 6 da manhã. Ele me olhou de um jeito estranho quando eu saí, como se soubesse, como se pressentisse. Em vez de voltar pela estrada do asfalto, fui pela estrada velha. E lá estava ela, a luz, no mesmo lugar de sempre. Respirei fundo. Não sei se foi coragem ou burrice, mas estacionei a caminhonete uns 50 metros antes da curva. Desliguei o motor. O silêncio era absoluto. Não tinha vento, não tinha pássaro, não tinha nada. Só eu, a caminhonete e aquela luz lá na frente. Desci do veículo. Meus pés tocaram a terra e o som pareceu alto demais. Cada passo que eu dava fazia um barulho que ecoava, mesmo não tendo de onde ecoar. O dia ainda não tinha clareado direito. O céu tinha aquele tom roxo escuro que vem antes do sol nascer. Aquela hora que não é mais noite, mas ainda não é dia. Aquela hora que parece suspensa no tempo. Comecei a andar em direção à luz, devagar, com cuidado. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir no peito. Cada passo era um esforço. Não era medo exatamente, era respeito. Era a sensação de que eu estava entrando num lugar sagrado, ou amaldiçoado, ou as duas coisas ao mesmo tempo. A luz estava a uns 50 metros de distância, parada, imóvel. Não era brilhante como o farol. Era opaca, difusa, como se fosse feita de névoa luminosa. Conforme eu me aproximava, percebi que o ar mudava. Ficava mais denso, mais pesado, mais frio, muito mais frio. Minha respiração começou a sair em vapor, como se fosse inverno. Mas era outubro. Devia estar uns 20 graus, não fazia sentido. 30 metros, 20, 10. E então escutei. Não foi alto, foi baixo. Um sussurro, um murmúrio distante, como se várias pessoas conversassem ao longe, muito longe, mas eu não conseguia entender as palavras. Só o tom. E o tom era triste, profundamente triste. Era como ouvir o lamento de alguém que perdeu tudo, que não tem mais nada, que não tem mais esperança. Parei. Meus pés não obedeciam mais. Meu corpo inteiro estava tenso, alerta, todos os instintos gritando para eu voltar, para eu correr, para eu sair dali. Mas eu não conseguia. Fiquei ali, parado, olhando para a luz. E a luz começou a se mover, devagar, muito devagar,
como se flutuasse. Foi em direção ao matagal, para dentro da mata fechada que fica do lado esquerdo da estrada. E eu, não sei porquê, não sei que força me puxou, mas eu segui. Meus pés se moveram sozinhos, como se algo me guiasse. Como se eu não tivesse mais controle sobre meu próprio corpo. Entrei na mata. O mato era denso, fechado, galhos secos estalavam debaixo das minhas botas, cipós pendiam das árvores, o cheiro era de terra úmida, de folha podre, de mofo. A luz seguia à frente, sempre à mesma distância, nunca se aproximando, nunca se afastando, só guiando. E eu seguia, como um idiota, como alguém hipnotizado. Os sussurros ficaram mais altos, mais claros. Não eram palavras exatamente, eram sons, sons de dor, sons de desespero. E então comecei a ouvir nomes, nomes de pessoas. Alguns eu conhecia, alguns eram de gente que tinha morrido, gente da cidade, gente que eu tinha conhecido na vida. José, Maria, Pedro, Ana. Os nomes vinham de todo lugar, de cima, de baixo, dos lados, como se a própria mata estivesse falando. E então, no meio daquele coro de vozes, eu ouvi meu próprio nome. João. Meu sangue congelou. João. Não foi alto, foi suave, quase carinhoso, como alguém chamando com afeto. Mas vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo. Parei. Meu corpo inteiro travou. Não conseguia me mover, não conseguia respirar direito. Meu coração batia descompassado. A luz parou também. Ficamos ali, parados. Eu e a luz. A mata ao redor silenciosa. Nem grilo, nem passarinho, nem vento, nada. Só o silêncio mais profundo que eu já tinha experimentado na vida. E então, lentamente, a luz começou a mudar. Não sei descrever direito, mas ela começou a tomar forma. Não uma forma sólida, nada definido, mas uma silhueta, uma figura vaga, como uma pessoa vista através de um vidro embaçado ou através de água turva. Eu conseguia ver o contorno, os braços, a cabeça, o corpo. Era uma mulher. Ela estava de pé, a poucos metros de mim. Não conseguia ver o rosto, não conseguia ver detalhes, mas sabia que era uma mulher. E sabia que ela estava me olhando. Mesmo sem ver olhos, eu senti. Senti o peso daquele olhar. Um olhar que carregava décadas de tristeza, de dor, de busca incessante. João! A voz veio de novo, e dessa vez foi mais clara. Foi feminina, suave, mas carregada de uma angústia que me partiu o coração. Você viu? Você viu meus filhos? Minha garganta estava seca. Tentei falar, mas nenhum som saiu. Tentei de novo. Eu não... Eles estavam no banco de trás. Eu não consigo encontrar. Eu procuro toda noite, toda madrugada, mas não consigo. A voz começou a falhar, como se estivesse chorando. Você pode me ajudar a encontrar meus filhos. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não sei porquê. Não conseguia controlar. Era como se toda aquela dor, toda aquela angústia, toda aquela desesperança estivesse sendo transferida para mim. Eu sentia a dor dela como se fosse minha. Sentia o desespero de uma mãe que perdeu tudo, que não consegue descansar, que fica presa naquele lugar, naquele momento, repetindo a mesma busca eternamente. Eu sinto muito, consegui dizer. Eu sinto muito, mas eu não sei onde eles estão. A figura ficou imóvel, silenciosa. Por um longo momento, não aconteceu nada. Só ficamos ali, eu e ela, separados por alguns metros de mata escura. E então, ela começou a se desfazer, como fumaça levada pelo vento, como névoa dissolvendo com o calor. A luz foi ficando mais fraca, até desaparecer completamente. E de repente eu estava sozinho na mata. O sol tinha nascido. A luz natural começava a filtrar entre as árvores. Os pássaros voltaram a cantar. O mundo voltou a ser normal, como se nada tivesse acontecido, como se tudo aquilo tivesse sido um sonho ou um pesadelo. Mas não foi. Minhas mãos ainda tremiam, meu rosto ainda estava molhado de lágrimas.
Meu coração ainda batia acelerado. Comecei a andar de volta, tropeçando em raízes, afastando galhos, tentando encontrar a estrada. Demorei um tempo, mas finalmente saí da mata e vi minha caminhonete lá atrás, parada no meio da estrada velha. Corri, ou tentei. Minhas pernas estavam bambas. Consegui chegar na caminhonete, entrar, fechar a porta. Minhas mãos tremiam tanto que errei a chave 3 vezes antes de conseguir ligar o motor. Quando finalmente liguei, pisei no acelerador e saí dali. Rápido, muito rápido, levantando poeira, fazendo a caminhonete chacoalhar. Não olhei pelo retrovisor. Não queria ver se a luz tinha voltado. Não queria ver se ela estava me seguindo. Fui direto para casa. Não descarreguei o leite. Não fui no laticínio. Cheguei em casa, entrei, tranquei a porta. A Lourdes levou um susto. Perguntou o que tinha acontecido. Eu não conseguia falar, só abracei ela. Abracei forte. Precisava sentir algo real, algo sólido, algo que me lembrasse que eu ainda estava vivo, que ainda estava no mundo dos vivos. Fiquei 3 dias sem trabalhar. Disse que estava doente. Não era mentira, estava doente. Não de corpo, mas de alma. Não conseguia dormir direito. Quando fechava os olhos, via aquela figura. Ouvia aquela voz. Você viu meus filhos? A pergunta ecoava na minha cabeça o tempo todo. Procurei mais informações. Fui no cartório, consegui acessar registros antigos, encontrei a notícia. Jornal local de 1979. Família morre em acidente na rodovia. O nome deles, Clara e Roberto Santos. Os filhos, Marina, 7 anos, e Tiago, 5. O acidente aconteceu exatamente onde eu vi a luz. Na curva do eucalipto velho, às 5h40 da manhã. O carro pegou fogo, os corpos foram encontrados carbonizados. Mas tem um detalhe que me arrepiou quando li. Os corpos das crianças nunca foram encontrados. A matéria dizia que, devido ao impacto e ao fogo, presumia-se que os corpos das crianças tivessem sido consumidos, mas não havia certeza. Nunca houve. Os pais foram enterrados no cemitério da cidade, mas as crianças nunca tiveram túmulo. Entendi tudo. Clara ainda está procurando. 40 e tantos anos depois, ela ainda está naquela estrada, naquela curva, naquele momento eterno entre a noite e o dia, procurando pelos filhos que foram arrancados dela. Ela não sabe que eles morreram. Ou talvez saiba, mas não consegue aceitar. Não consegue descansar. Está presa ali, condenada a repetir aquela busca eternamente. Voltei na casa de Dona Geralda. Contei tudo o que vi. Ela ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou. Você teve sorte, João. Muitos que veem ela de perto não voltam são, ou não voltam. O que eu faço? Como eu ajudo ela? Dona Geralda balançou a cabeça. Não tem como ajudar. Já tentaram. Padre já foi lá benzer o lugar. Umbandista já fez trabalho. Espírita já fez corrente. Nada funciona. Ela não quer ir. Ela não pode ir. Não enquanto não encontrar os filhos. E nunca vai encontrar. Então ela vai ficar ali para sempre? Até que alguém ache os restos das crianças. Até que eles sejam enterrados direito com os pais. Só assim ela vai ter paz. Mas ninguém sabe onde eles estão. A mata é grande, o fogo foi forte. Depois de 40 anos, ela deu de ombros. São só ossos, poeira, terra, impossível achar. Saí de lá com o coração pesado, uma tristeza imensa, uma impotência. Como você ajuda alguém que está preso num sofrimento eterno? Como você dá paz para alguém que perdeu o que tinha de mais precioso? Não voltei mais naquela estrada. Passei a ir sempre pelo asfalto. Demora mais, gasto mais combustível, mas não importa. Não consigo passar por lá. Não consigo ver aquela luz e não pensar nela. Em Clara, em Marina e Tiago, na família que foi destruída numa fração de segundo e que nunca conseguiu se reunir de novo. Hoje, 5 anos depois do dia em que entrei naquela mata, ainda penso naquilo.
Toda manhã, quando acordo às 4, quando tomo meu café, quando ligo a caminhonete e saio na estrada escura, eu penso nela. Será que ela ainda está lá? Será que ainda procura? Sei que sim, porque tem gente que jura que ainda vê a luz na curva do eucalipto velho, sempre no mesmo horário. Tem dias que a curiosidade aperta de novo. Tem dias que eu quase volto lá. Quase pego a estrada velha só para ver se ela ainda está. Mas sempre desisto. Não por medo, não mais. O medo passou. O que sinto agora é outra coisa. É respeito. É compaixão. É a consciência de que existem dores nesse mundo que não podem ser curadas. Existem feridas que não cicatrizam. Existem perdas que nunca são superadas. A Lourdes sabe de tudo agora. Contei para ela uns 2 anos atrás, numa noite em que eu estava particularmente perturbado. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela segurou minha mão e disse: "Você fez o que pôde. Você foi gentil com ela. Isso é o que importa." Talvez ela tenha razão. Talvez não tenha. Mas gosto de acreditar que sim. Que naquele breve momento, quando eu disse, "Eu sinto muito", Clara sentiu que alguém se importava, que alguém entendia sua dor, mesmo que não pudesse resolver. Seu Otávio faleceu ano passado. Câncer, rápido, coisa de 3 meses entre o diagnóstico e o fim. Fui visitar ele no hospital nos últimos dias. Ele estava muito fraco, mal conseguia falar. Mas quando me viu, fez um esforço, pediu para a enfermeira nos deixar sozinhos. Quando ela saiu, ele me olhou com aqueles olhos fundos, cansados, e disse num fio de voz: "Você viu ela, não foi?" Fiquei surpreso. "Como o senhor sabe?" Ele deu um sorriso fraco, triste. "Eu também vi, há muito tempo, quando eu era moço, mais ou menos da sua idade. Passei por lá uma madrugada, vi a luz, fui atrás. Ela me perguntou a mesma coisa. Se eu tinha visto os filhos dela." Ele parou para respirar, cansado. "Nunca esqueci. Nunca mais passei por lá. Mas também nunca esqueci." "O senhor tentou ajudar?" "Tentei. Juntei um grupo de homens da cidade. Fomos procurar na mata. Passamos dias vasculhando, cavando, procurando qualquer sinal. Não achamos nada." Ele fechou os olhos. A mata engoliu aquelas crianças. Ou o fogo as transformou em cinzas que o vento levou. Não sei. Só sei que elas não estão mais aqui. Mas a mãe não consegue aceitar. "O senhor acha que ela vai ficar lá para sempre?" Ele abriu os olhos de novo. "Acho que sim. Até o fim dos tempos. Ou até que aquele lugar deixe de existir. Mas enquanto houver aquela estrada, aquela curva, aquela árvore, ela vai estar lá, procurando, esperando, sofrendo." Foi a última conversa que tive com ele. Morreu 2 dias depois. No velório, encontrei outros homens velhos da cidade. E aos poucos, nas conversas de corredor, descobri que não éramos só eu e seu Otávio. Tinha mais gente, muito mais gente. Homens que tinham visto a luz ao longo dos anos, que tinham tido experiências parecidas. Mas ninguém falava abertamente. Era um segredo guardado, um trauma compartilhado em silêncio. Tem uma coisa estranha que comecei a notar depois daquilo. As pessoas que viram a luz mudaram. Não de forma óbvia. Não ficaram loucas nem nada assim, mas ficaram mais quietas, mais pensativas. Mais gentis, talvez. Como se o encontro com aquela dor tão profunda tivesse mudado algo dentro delas. Como se tivessem entendido algo sobre a vida, sobre a morte, sobre o sofrimento, que não pode ser explicado com palavras. Eu mesmo mudei. Não consigo mais ver um acidente na estrada sem sentir um aperto no peito. Não consigo mais ouvir notícia de criança perdida sem pensar nela. Em Clara, em Marina e Tiago. Tornei-me mais paciente com meus próprios filhos, mais presente, mais grato por cada momento, porque entendi, de uma forma que não posso explicar, como tudo pode acabar rápido, como a vida é frágil, como o amor, mesmo depois da morte, pode se transformar em prisão. Meu filho mais velho, o Lucas, tem 12 anos agora.
Outro dia ele me perguntou sobre a estrada velha. Disse que ouviu os colegas falando na escola. Sobre a luz, sobre o fantasma. Perguntou se era verdade. Eu fiquei olhando para ele, pensando no que dizer. Poderia mentir. Poderia dizer que era só lenda, história inventada. Mas olhei nos olhos dele e decidi contar a verdade. É verdade. Existe uma luz naquela estrada. E existe uma história muito triste por trás dela. Contei tudo. Adaptei alguns detalhes para não assustar demais, mas fui honesto. Ele ficou quieto, processando. Depois perguntou: "E ela nunca vai encontrar paz?" "Não sei, filho. Acho que não. E isso é triste. É, muito triste." Ele ficou pensativo, olhando pela janela. Depois disse algo que me surpreendeu. "Quando eu crescer, vou procurar os restos das crianças. Vou ajudar ela." Meu coração se encheu de orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Você tem um bom coração, Lucas. Mas não é tão simples assim. Mas a gente tem que tentar, né? A gente sempre tem que tentar. Abracei ele, forte. Porque ele estava certo. A gente sempre tem que tentar. Mesmo quando parece impossível. Mesmo quando a dor é antiga demais, profunda demais. A gente tem que tentar. Algumas semanas depois daquela conversa, eu estava passando pela estrada do asfalto, como sempre faço agora. Era uma manhã de nevoeiro. Daquelas que deixam tudo branco, difícil de enxergar. Ia devagar, com cuidado. E então, por um segundo, por uma fração de segundo, olhei na direção da estrada velha, que fica mais abaixo, depois de uma descida, e vi a luz, mesmo daqui de cima, mesmo através do nevoeiro. Aquela luz amarelada, inconfundível. Parei a caminhonete, fiquei olhando. Meu coração acelerou. As memórias todas voltaram. A voz, o rosto sem rosto. A pergunta que nunca pode ser respondida. Fiquei ali parado por vários minutos, só olhando, pensando, sentindo. E então fiz algo que não esperava fazer. Falei em voz alta, sabendo que ela não podia me ouvir daquela distância, mas precisando dizer mesmo assim: "Eu não esqueci de você, Clara, eu não esqueci." A luz piscou. Pode ter sido ilusão, pode ter sido o nevoeiro mudando. Mas eu juro que ela piscou, como se tivesse ouvido, como se soubesse. Voltei a dirigir com os olhos marejados, não de medo, de tristeza, de compaixão, de um sentimento que não tem nome. Existem mistérios nesse mundo que nunca vamos entender. Existem dores que nunca vamos curar. Existem almas perdidas que nunca vamos encontrar. E talvez seja assim mesmo. Talvez não seja nossa função resolver tudo. Talvez nossa função seja apenas testemunhar, lembrar, honrar. Tem gente nova na cidade que pergunta sobre a estrada velha, sobre a luz, sobre o fantasma. Alguns querem ir lá, ver com os próprios olhos, fazer vídeo para o celular, postar na internet. Eu sempre digo a mesma coisa. Não é atração, não é entretenimento. É um lugar de dor, de luto. Se forem, vão com respeito. A maioria não entende, acha que sou exagerado, que sou supersticioso. Alguns vão mesmo assim, e voltam mudados. Não todos, mas alguns. Aqueles que realmente veem, aqueles que realmente ouvem. Esses voltam com o mesmo olhar que eu, que seu Otávio, que tantos outros temos. O olhar de quem tocou algo além. Algo que não deveria ser possível, mas é. A estrada velha ainda existe. O eucalipto velho ainda está lá, torto, marcado pelo raio. A curva ainda é a mesma. E toda madrugada, naquela hora suspensa entre a noite e o dia, a luz aparece. Algumas pessoas veem, outras não. Não sei qual é a diferença. Não sei por que algumas pessoas são escolhidas e outras não. Talvez não seja escolha. Talvez seja apenas sincronia, estar no lugar certo ou errado, na hora certa ou errada. Minha esposa às vezes me pergunta se eu me arrependo de ter ido lá, de ter visto, de ter falado com ela. Eu penso bem antes de responder. É uma pergunta difícil.
porque a experiência me marcou, me mudou, me assombra até hoje, mas também me ensinou, me fez entender coisas sobre a vida, sobre o amor, sobre a perda, que eu nunca teria entendido de outra forma. Não, eu respondo, não me arrependo. Foi difícil, foi assustador, mas foi importante. E é verdade. Foi importante, porque agora eu carrego a história dela, carrego a memória de Clara, de Marina, de Tiago, de Roberto, carrego o peso daquela tragédia. E de alguma forma isso mantém eles vivos. Não da forma que gostaríamos, não da forma que ela gostaria, mas vivos na memória, vivos nas histórias que contamos, vivos no respeito que temos por aquele lugar. Tem uma cruz velha na entrada da Estrada Velha, bem pequena, de madeira, quase apagada pelo tempo. A maioria das pessoas passa e nem nota, mas eu sei que está lá. Foi colocada logo depois do acidente, em 1979. Tem os nomes deles gravados. Clara, Roberto, Marina, Tiago. Toda vez que passo por ali, mesmo indo pela estrada do asfalto, olho na direção da cruz. Não consigo ver de longe, mas sei que está lá. E sempre faço uma prece silenciosa. Não sou muito religioso, nunca fui, mas faço assim mesmo. Peço paz para eles, peço descanso, peço que um dia, de alguma forma, aquela família se reencontre. Dona Geralda também já se foi. Faleceu há 1 ano, dormindo, aos 96 anos. Uma morte tranquila, dizem. No velório, a neta dela me procurou. Disse que a avó tinha deixado algo para mim. Era um envelope, dentro uma carta escrita à mão com aquela letra tremida de velho. João, dizia a carta, se você está lendo isso é porque já parti. Não se preocupe comigo. Vivi bastante, vi muita coisa, aprendi muito. Mas tem algo que preciso te dizer antes de ir, sobre Clara, sobre a luz. Eu vi ela também, muitos anos atrás. Fui até ela, conversei, tentei ajudar. Ela me contou coisas que nunca contei para ninguém. Sobre a noite do acidente, sobre os últimos momentos, sobre o que ela viu. É pesado demais para colocar no papel, mas ela me fez uma pergunta que nunca consegui responder. Por que foi tirado de mim? Não tinha resposta. Ainda não tenho. Acho que ninguém tem. Mas queria que você soubesse que não está sozinho. Muitos de nós carregamos essa dor com você. E quando eu partir, vou procurar por eles. Vou procurar Marina e Tiago no outro lado. E vou trazer eles para a mãe. Essa é minha promessa. Meu último trabalho. Cuide-se, João. E não deixe a história morrer. Conte. Continue contando. Para que eles não sejam esquecidos. Chorei lendo aquela carta. Chorei ali mesmo, no velório, na frente de todo mundo. Não me importei. Era uma dor boa, uma dor de quem entende, de quem compartilha, de quem não está sozinho. Guardei a carta, está comigo até hoje. Leio de vez em quando a saudade aperta, quando a memória daquela manhã na mata volta forte demais. A carta me acalma, me lembra que fiz o que pude, que todos fizemos o que pudemos e que no fim talvez seja isso que importa. Não resolver, não curar, mas testemunhar, lembrar, honrar. Mês passado, teve uma reunião na prefeitura. Vão derrubar a Estrada Velha. Vão fazer um loteamento novo ali. Casas populares, projeto de habitação. Vão terraplenar tudo, tirar a mata, tirar as árvores, tirar o eucalipto velho, fazer ruas, calçadas, postes de luz, transformar aquele lugar num bairro comum. Quando soube, senti algo estranho no peito, um misto de alívio e tristeza. Alívio, porque talvez finalmente Clara possa descansar. Se o lugar deixar de existir, se a curva deixar de existir, talvez ela seja libertada. Talvez possa seguir em frente. Talvez possa finalmente encontrar seus filhos, onde quer que estejam. Mas tristeza também, porque aquele lugar, por mais assombrado que seja, é sagrado. É um memorial. É a última conexão física que existe entre Clara e o mundo dos vivos. Destruir aquilo parece errado, desrespeitoso.
como apagar a última evidência de que ela existiu, de que eles existiram. Fui na reunião da prefeitura, levantei a mão, contei a história. Não toda, mas o suficiente. Falei sobre o acidente, sobre a família, sobre a importância de preservar aquele lugar. Pedi que, no mínimo, colocassem um memorial, uma placa, algo que lembrasse o que aconteceu ali. As pessoas me olharam como se eu fosse louco. Alguns riram, outros reviraram os olhos. O prefeito disse que ia considerar a sugestão, mas dava para ver que não ia fazer nada. Saí dali frustrado, com raiva, com impotência. Mas no estacionamento, vários homens se aproximaram de mim. Homens da minha idade, mais velhos, alguns mais novos. Um por um, discretos, me puxaram para o canto e disseram obrigado. Obrigado por falar. Eu também vi a luz, eu também sei. Não estamos sozinhos, nunca estivemos. Somos muitos, uma comunidade silenciosa de testemunhas, de pessoas que carregam a mesma memória, a mesma dor, o mesmo respeito. Decidimos fazer algo, juntamos dinheiro. Não muito, porque somos gente simples, trabalhadora, sem muita sobra. Mas juntamos o suficiente. Encomendamos uma placa de bronze, grande, bonita, com os nomes da família, com a data do acidente, com uma mensagem em memória de Clara, Roberto, Marina e Tiago Santos, que encontrem paz eterna. Instalamos a placa antes das obras começarem. Cimentamos ela num bloco de concreto bem fundo, difícil de remover, na entrada da Estrada Velha, bem onde está a cruz de madeira. Fizemos uma pequena cerimônia, sem padre, sem pompa. Só nós, uns 15 homens, alguns com as esposas, alguns sozinhos. Lemos os nomes em voz alta. Fizemos 1 minuto de silêncio, e cada um, à sua maneira, se despediu. Quando terminamos, o sol estava nascendo, e pela última vez, olhei na direção da curva do eucalipto velho. A luz não estava lá. Era tarde demais. Já tinha amanhecido. Mas eu senti algo. Uma presença, uma despedida. Como se ela soubesse, como se estivesse vendo, como se, finalmente, alguém tivesse feito algo por ela. As obras começaram semana passada. Já derrubaram várias árvores. Já começaram a terraplenar. O eucalipto velho vai ser o próximo. Disseram que é perigoso, que pode cair, que precisa ser removido. Sei que sim. Mas dói pensar nisso. Dói ver aquele lugar sendo transformado, sendo apagado. Mas a vida segue, sempre segue. O interior muda, as estradas mudam, as cidades crescem. O que era mato vira casa, o que era silêncio vira barulho. É natural, é inevitável. E talvez seja melhor assim. Talvez Clara finalmente possa descansar quando aquele lugar deixar de existir na forma física. Talvez ela possa se libertar. Talvez possa encontrar o que procura. Eu quero acreditar nisso. Hoje de manhã fiz minha rota como sempre. Recolhi o leite nas propriedades. Conversei com os produtores. Tudo normal. Mas quando estava voltando, parei na entrada da Estrada Velha. Desci da caminhonete, olhei a placa que colocamos. O bronze brilhava com o sol da manhã. Os nomes estavam claros, legíveis, eternizados. Clara, eu disse em voz baixa. Marina, Tiago, Roberto, eu não esqueci de vocês. Nós não esquecemos. O vento soprou suave. As folhas das árvores ainda de pé balançaram. E por um momento, só por um breve momento, senti como se alguém tivesse tocado meu ombro. Leve, gentil, grato. Virei. Não tinha ninguém. Sorri, com lágrimas nos olhos, mas sorri, porque entendi. Ela ouviu, ela sabe. E de alguma forma, onde quer que esteja, ela está agradecida. Não por termos resolvido, não por termos encontrado, mas por termos lembrado, por não termos deixado a história morrer, por termos honrado a memória dela e dos filhos. Voltei para a caminhonete, liguei o motor, segui em frente, e enquanto dirigia pela estrada do asfalto, com o sol iluminando os campos, com o rádio tocando uma música sertaneja antiga, pensei em tudo que vivi, em tudo que vi.
em tudo que aprendi. Tem certos causos do interior que a gente não inventa, que a gente não exagera, que a gente conta com respeito, com seriedade, com a consciência de que está carregando algo importante. Algo que precisa ser passado adiante. Essa é minha história. A história da luz na Estrada Velha. A história de Clara e seus filhos. A história de uma dor que atravessa décadas, de uma busca que nunca termina, de um amor que nem a morte consegue apagar. Conto essa história porque preciso, porque prometi, porque eles merecem ser lembrados. E se um dia você passar por uma estrada antiga, abandonada, e ver uma luz estranha no amanhecer, não tenha medo, mas tenha respeito. Porque pode ser alguém procurando, alguém perdido, alguém que precisa apenas ser visto, ser ouvido, ser lembrado. E se você ouvir uma voz chamando, perguntando, pedindo ajuda, seja gentil, mesmo que não possa resolver, mesmo que não possa ajudar. Seja gentil, porque no fim é tudo que podemos fazer, é tudo que importa. Às vezes, tarde da noite, quando a Lourdes já dormiu e a casa está silenciosa, eu sento na varanda, olho para o céu escuro, ouço os grilos, sinto o vento fresco e penso nela. Em Clara, ainda procurando, ainda esperando. E sussurro uma oração, uma prece, um pedido, que você encontre paz, que você encontre seus filhos, que essa dor um dia tenha fim. Não sei se ela ouve, não sei se faz diferença, mas preciso tentar. A gente sempre precisa tentar, porque tem dores nesse mundo que são grandes demais para serem carregadas sozinhas. E talvez nossa função seja apenas essa: compartilhar o peso, dividir a carga, lembrar juntos. A luz da Estrada Velha é real. Eu vi. Muitos viram. E mesmo quando aquele lugar não existir mais fisicamente, a história vai continuar. Vai ser contada, vai ser recontada, vai passar de geração em geração. Porque alguns mistérios não existem para serem resolvidos, existem para serem respeitados, existem para nos lembrar que há mais coisas entre o céu e a terra do que pode explicar nossa vã filosofia. Existem para nos manter humildes, para nos manter conectados com algo maior. E quando minha hora chegar, quando eu também partir desse mundo, quero fazer o mesmo que Dona Geralda. Quero procurar Marina e Tiago, procurar no outro lado, onde quer que seja, e trazer eles para a mãe, reunir aquela família, dar a eles a paz que merecem. É minha promessa, meu último trabalho, minha forma de honrar aqueles que encontrei naquela manhã nebulosa, naquela mata fechada, naquele momento que mudou minha vida para sempre. Até lá, vou continuar contando, continuar lembrando, continuar honrando, porque essa é a história da luz da Estrada Velha, e ela merece ser contada.